Primeiramente, uma boa noite para todos vocês que estão interligados aí, por via internet, por via net, via satélite, também pelo YouTube. Também aqueles que compartilham e vê este vídeo pelo Facebook, Twitter, WhatsApp e outros sites conveniados. No mais, quero aqui aproveitar o momento e agradecer a presença do Espírito Santo de Deus e de Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quero também aí dedicar uma boa noite para todos que estão aí agora com seu coração aberto para receber a pregação de hoje. Eu, irmão evangelista Paulo Ricardo de Goiânia, moro em Goiânia, então esse é o título do meu nome, evangelista Paulo Ricardo de Goiânia. Estarei trazendo aqui uma mensagem de Deus para o seu coração, para a tua família, para mim também, porque quem prega também precisa da palavra de Deus. Quero dedicar esta pregação a Deus, ao Espírito Santo, e quero também agradecer a companhia inabalável do Espírito Santo de Deus nessa pregação. E quero dedicar essa pregação também a todos que estão ouvindo. Vamos agora, todos nós, você que gosta de orar, que gosta de buscar a Deus, quero chamar sua atenção para um minuto de oração. Amém? Então vamos lá. Grande Deus, maravilhoso Pai, que estás no céu. Senhor, amado, meu Deus, primeiramente te peço perdão, meu Deus, dos meus pecados, das minhas iniquidades. Senhor, te peço perdão, meu Pai, se eu cometi algum erro no dia de hoje. Meu Deus, sou pecador e falho, mas o Senhor é um Pai bondoso, é um Pai maravilhoso, é um Pai insondável, é um Pai que sonda todos nós. Ó, meu Deus, é um Deus onipresente, é um Deus presente, é um Deus que está perto de nós a todos os momentos, a nos ajudar, a nos dar grandes livramentos. Senhor, nessa hora eu dedico essa pregação ao Senhor. Meu Deus, é que o Senhor venha falar profundo no meu, no nosso coração, em nome de Jesus. É o que eu peço. Meu Deus, fala mesmo em nome de Jesus. O livro que vamos ler nessa noite, eu quero já pedir perdão para vocês, me encontro um pouco rouco, é porque a gente fazemos vários trabalhos de pregações, então a nossa voz ela fica meio roucuda mesmo. Mas este trabalho tem aqui a ajuda de Deus para locucionar esta pregação. A pregação de hoje, irmãos e internautas, irmãos ouvintes, que estão acompanhando agora essa pregação via celular, via rádio, via internet, trata-se sobre Jeremias e sobre uma parábola que Jesus usou Jeremias para interpretar essa parábola para o povo, para que o povo soubesse entender e compreender qual era a vontade de Deus naquela época na vida do povo. Então vamos ler lá no livro de Jeremias, capítulo 13, versículo de número 1, que o título diz assim: o cinto de linho. O título, agora o primeiro diz assim: assim me disse o Senhor, vai, Jeremias, compra um cinto de linho e põe sobre os teus lombos, mas não deixa molhar na água. Porém, fui, disse Jeremias, e comprei um cinto de linho, segundo a palavra do Senhor, e pus sobre o meu corpo. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre o teu corpo, dispõe-te e vai ao Eufrates, esconde-o ali, na fenda de uma rocha. Fui e escondi na fenda do Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passando muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te e vai ao Eufrates, e torna a pegar e desenterrar o cinto que te ordenei que escondesse ali. E fui ao Eufrates, cavei, tomei os cintos e coloquei a meu ponto de olhar, aonde escondera. E eis que o Senhor me fez ver que o cinto de um lado estava bonito, mas do outro lado para nada prestava. Amém, irmãos? Então vamos entrar na pregação. A palavra do Senhor aqui no livro de Jeremias, capítulo de número 13, versículo de número 1. Você, meu amigo ouvinte, você é a pessoa que está ouvindo agora, e eu dedico essa pregação a você e ao Espírito Santo do Senhor. Assim disse o Senhor a Jeremias: ora, Jeremias, meu filho, é a quem eu tenho elegido o meu servo. Vai até uma feira de mercantes, ou seja, você vai, sai da onde tu estás, levanta da onde você está em oração, aonde você agora fala comigo, levanta-te e põe de pé.
vai até uma terra de mercantes, Jeremias. Chegando até essa terra de mercantes, você vai comprar um cinto de linho. Vai até uma terra de mercantes e compra um cinto de linho. E segundo a palavra que te ordenei, depois de comprar este cinto, Jeremias, você torna a voltar para a oração. Mas você compra esse cinto e coloca sobre o teu corpo. E depois volta para a oração. Fazendo isso, Jeremias, depois que tu saíres da terra de mercante, tu vai atravessar o rio Eufrates. Chegando ali, Jeremias, do outro lado do rio Eufrates, você vai enterrar o cinto. E depois de muitos dias, Jeremias, você vai voltar ao Eufrates, vai atravessar o rio de novo, vai voltar lá nessa fenda, nessa rocha, vai desenterrar o cinto e vai tornar a colocá-lo ao seu corpo. E depois você vai dar uma olhada, uma analisada nesse cinto. Porém, vejamos aqui, irmãos, que Deus tinha algo a fazer, uma parábola para despertar o povo, porque o povo daquela época, o povo andava sobre os teus olhos, o povo andava sobre as consciências e as vontades de vosso coração. O povo não obedecia totalmente a Deus, o povo estava se dirigindo para um mundo de pecado. O mundo não queria ouvir a voz do Senhor. O mundo estava dividido em servir a Deus e também servir ao mundo e servir às vontades do diabo. Então Deus pegou Jeremias, mandou Jeremias ir até uma terra de mercantes ali, onde vendia belos cintos. Aqueles cintos que naquela época, na lei dos medos e dos persas, ali havia vários cintos de várias cores. Era um cinto melhor, era um cinto bonito mais do que o outro. Deus mandou Jeremias preparar aquele cinto e depois colocar sobre o teu corpo. E depois de muito tempo, Jeremias fosse ali depois de uma fenda e o enterrasse ali naquela fenda. Depois de muitos dias era para Jeremias retornar e desenterrar ali depois que Jeremias ultrapassasse o Eufrates. Então Jeremias fez isso, saiu da tua casa. Jeremias abandonou teus parentes, abandonou tudo, deixou todos os seus afazeres e foi até uma terra de mercantes, comprou o cinto como o Senhor havia ordenado e colocou sobre o teu corpo. E depois de muitos dias, Jeremias foi em direção ao Eufrates. Chegou até ali o Eufrates, acredito eu, que Jeremias encontrou uma barreira muito grande. Jeremias encontrou ali na sua frente um monte de água que descia ali, uma correnteza muito forte. Mas Jeremias não desanimava em fazer o intento de Deus. Jeremias ultrapassou o rio Eufrates. Chegando ali do outro lado, Jeremias encontrou a rocha ao qual o Senhor ordenou. Cavou e enterrou o cinto de linho lá. Aí Jeremias, depois de ter feito isso, amados, Jeremias volta para a tua casa e Jeremias deita sobre a tua cama. E Jeremias agora de joelhos, aleluia, prostrado. Jeremias, ele começa a falar com Deus. Jeremias, ele começa a entrar num particular com Deus. E agora diz, Senhor, o intento está feito. Senhor, tudo que o Senhor mandou fazer eu fiz. Agora, porém, Senhor, me manda desvendar, meu Deus, desvenda aí esta parábola para que eu venha entender e compreender qual é a vontade da vida, aleluia, do povo, para a sua vontade na vida do povo do Senhor. Então o Senhor disse e veio a palavra do Senhor. Assim, aleluia, glórias a Deus, farei, Jeremias. Levanta da onde tu estás. Agora você volta ao Eufrates, vai lá e desenterra o cinto, aleluia. Você vai ver como é que ficou o cinto. Jeremias então levanta da onde está depois da oração e retorna ao rio Eufrates. Chegando ao rio Eufrates, no ponto ali de colisão, a atravessar aquela água. Jeremias então olha, a correnteza de novo estava muito forte, mas Jeremias atravessou, foi do outro lado, pegou, fendeu a tenda, ali a fenda ali, desculpe, e desenterrou aquele cinto, e olhou aquele cinto desenterrado e falou, Senhora Jesus, mas eis que eu vejo uma coisa aqui. Jeremias parou para analisar como estava o estado daquele cinto. O cinto de um lado, irmãos, estava com o seu linho intacto, estava com o teu linho com a tua forma bela, estava com a tua cor totalmente normal, mas o cinto estava com o couro todo podre. Aleluia. Então, o que o Senhor quis dizer por meio desta palavra? Então me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, deste modo, Jeremias, farei também apodrecer a soberba de Judá. Farei a muitos, aleluia,
que está sobremodo desobediente, que está vivendo sobre os seus olhos, sobre as consciências e contra a sua vontade, aquela vontade que está combatendo contra o seu coração, e farei esse povo cair sobre o seu próprio pecado, sobre as suas próprias maldades. Judá, e há muitos que estão na soberba de Jerusalém. Este povo maligno, diz o verso 10 do capítulo 13 de Jeremias, você que tem Bíblia, acompanhe. Este povo maligno, ponto de interrogação que ocaso aqui, é para continuar a ler a mensagem, e diz mais à frente assim, que se recusa a ouvir a minha palavra, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses, ou seja, aquele povo que adora a deuses pós-ídolos, aquelas pessoas que não negam a vaidade, aquelas pessoas que não negam o pecado, aquelas pessoas que não negam o eu pessoal, aquelas pessoas que lutam sempre para viver na vaidade. Vaidade, vaidade, diz o Senhor na sua palavra, e o rei Salomão afirma que tudo é vaidade. O Senhor disse que nenhum Deus adorará, nenhum Deus se prostrará a não ser ao Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e majestade dos majestades. O Senhor, aleluia, diz assim: a outros deuses para o servir e adorar. Será tal como este cinto que para nada presta. O Senhor diz para o homem, o que o Senhor quis dizer, meus queridos internautas e ouvintes da palavra de Deus que estão acompanhando esta pregação. O que Deus quis dizer aqui, que o cinto, Jeremias foi e comprou o cinto, assim também é Jesus. Vai lá, te compra, te tira do mundo de pecado, do mundo de soberba, do mundo de vaidade. O Senhor paga um preço muito caro, que é o sangue de Jesus na cruz. O Senhor, Ele te reme, o Senhor, Ele te levanta, Ele te sustenta, te levanta, te prontifica e levanta como um eleito, servo de Deus, para andar na sua sã doutrina, em verdade e em juízo. O Senhor, então, Ele prepara você para você ser uma pessoa dEle, para ser uma pessoa separada. Mas o que acontece? O Senhor pega e manda Jeremias agora, vamos voltar para o estudo, o Senhor manda Jeremias colocar o cinto em seu corpo, assim como Jesus te comprou. Aquele cinto é o Senhor, aleluia, que está interligado a teu corpo. Mas o Senhor diz, aquele que anda em juízo, o Senhor habita nesse templo, mas o templo, quando ele se corrompe, quando o templo ele vive no erro, quando ele não quer aceitar a verdade, o Senhor ele não habita em templo sujo. Então o Senhor continua dizendo, a pessoa que anda na desobediência, no eu pessoal, será como este cinto que para nada presta. O que Deus quis dizer com isso? Que a pessoa que anda na desobediência não obedece a seu pastor, não obedece a sua pastora, não obedece a Deus não obedece, desculpe, a sã doutrina. O Senhor diz que esse será reduzido a nada e estará sendo entregue para o fogo ao qual está preparado para aqueles que andam na desobediência, que não obedece a Deus e nem a sã doutrina, mas anda sobre as consciências dos seus próprios olhos e anda contaminando o seu coração com as suas vontades tortuosas, ao qual a palavra de Deus não vos ensinou a viver tortuosamente, porque o Senhor diz na sua palavra, sede santo, porque eu sou santo. Então diz o verso 11 do capítulo 13 de Jeremias, porque como o cinto se apega aos lombos dos homens, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel, em toda a casa de Judá. Diz o Senhor para nós, meus irmãos, para me serem por povo. O Senhor diz que chamou a cada pessoa, assim como aquele cinto foi enterrado, assim as pessoas que pegam, obedecem a Deus, enterra os talentos, pega a pregação, o pregador que é pregador, ele quer desobedecer, quer viver na vaidade, não prega a verdade. Agora o que é que o pregador faz? Ele quer viver no erro, então ele enterra os talentos, ele se esconde na caverna. É um crente que quer viver alargado, que quer viver num caminho largo, que não quer obedecer a Deus, que quer pregar como se fosse, glórias a Deus, justo, vivendo em injustiça. Então esse pregador, ele não quer pregar mais a verdade, ele quer pregar, mas agora não é palavra de edificação, ele quer ajudar o povo agora a sair da presença de Deus, quer desviar a atenção do povo de Deus. Então esse está lutando contra a doutrina, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. O Senhor então diz assim, que chamou o povo para ser por povo e ele para ser o seu Deus, e em nome, louvor,
glória, mas não deram ouvidos. Então o povo anda apostasiado, o povo anda sobre a lei de seus olhos, mas o Senhor diz, para aqueles que ouvem a sua palavra e que dá crédito à sua sã doutrina, que é a palavra de viver em obediência, a obedecer a Deus na sã palavra, obedecer a Deus sendo os seus olhos sãos. O Senhor diz que quando os olhos são sãos, o corpo também é são. Quando há luz nos olhos, no corpo também há luz. Mas se os seus olhos forem mal, se as suas vontades forem mal, o teu corpo também será mal. O teu corpo não terá justiça nele. E que a gente pode fazer para o nosso corpo ser bom, para a nossa mente ser boa, para os nossos olhos ser bom? É olhando o que faz nos crescer na presença de Deus, é orando para fugir das astúcias ciladas do diabo, é rejeitando os pratos e o diabo fugirá de vós. O Senhor diz, rejeitai-vos os pratos malignos, e Deus o abençoará com a bênção tal que dela há de vir tamanha abastança. Mas para recebermos as bênçãos do Senhor, nós temos que obedecer, nós temos que negar o eu pessoal, nós temos que negar as ignorâncias que combatem contra o nosso coração, nós temos que pregar a palavra de Deus para aquela pessoa que não conhece a palavra, nós temos que pregar para aquelas pessoas que estão obscuradas, vivendo uma vida totalmente amaldiçoada por Satanás. Nós temos que livrar o cativo que está preso dentro da cadeia. E como nós podemos fazer isso? Praticando atos de justiça. Meus queridos, vou chamar a atenção de vocês em um ponto. Aqui nós vejamos que o cinto de linho Deus usou por uma comparação, mas se nós formos ver na palavra de Deus e andarmos nessas mensagens lindas, nós vamos ver vários focos aqui em que Deus ele nos diz que Deus ele tem promessa na vida do homem. O Senhor ele tem promessa na vida da mulher que anda em obediência. Irmãos, a palavra de Deus diz, está chegando o tempo do fim, está chegando o tempo de total desolação sobre a terra. Está chegando o tempo, não, já estamos vivendo em uma terra difícil, cujo pai não obedece mais a palavra para ensinar teu filho. Filho desobedece pai, pai não mata agora, glórias a Deus, mais outras pessoas, mas agora está matando teu filho. Como? Está matando com faca. Vejamos tantas atrocidades pela internet afora, por tantas coisas maleficiadas que estão passando nos jornais. Mãe matando bebê de 6 meses, 3. Pais agora estão matando esposas estão matando pais. Vós não obedece mais a palavra de Deus para andar em obediência. É filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, e assim procede o que está acontecendo no mundo. Satanás está lançando as suas armas malignas. O que Deus diz, que aquele que conhece a palavra, mas não pratica a verdade, o jugo será maior. Aquela pessoa que conhece o caminho da sã doutrina, mas por uma oferta ou outra, saiu da casa do Senhor, andar desarraigada, andar em passos largos, e agora está vivendo no mundo, uma vez saiu da mensagem do Senhor, está endurecendo o teu coração. Infelizmente, dói eu falar isso aqui nesta pregação. Meu querido, minha querida que está desviada da palavra de Deus, você que talvez por um motivo ou outro, você saiu da casa do Senhor, a obra, glórias a Deus, desculpe irmãos, glórias a Deus, mas com a garganta um pouco irritada, mas o Senhor, meu querido que está desviado, minha querida que está desviada, a obra que Deus ungiu você para fazer, eu não posso fazer, glória, a obra que Deus, aleluia, Ele mandou você, meu irmão, fazer, outra pessoa não vai fazer. Você pode ter certeza que se Deus mandou evangelizar o presidiário, aquele presidiário, ele tem que ser evangelizado por você. Aquela pessoa que está nas drogas, ele vai acreditar na palavra de Deus por você, porque Deus preparou você, mas o teu lugar está na igreja. O Senhor, aleluia, glórias a Deus, tem um projeto na sua vida, mas se você não voltar, infelizmente, você vai arder no fogo do inferno, é a realidade. Você não pode escolher estar vivendo com o coração acreditando em Deus, mas ações permanecendo no mundo. Você tem que saber administrar as suas ações.
Você tem que viver para Deus, na palavra do Senhor, obedecendo a sã doutrina, aprendendo caminhos de justiça, atos de misericórdia. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vejamos aqui, irmãos, aonde o Senhor diz no livro, glórias a Deus, de Isaías. Livro de Isaías, capítulo de número, glórias a Deus, 59. Isso aqui é para meditação dos irmãos. E já estar finalizando com vocês esta pregação abençoada. Mas antes, Deus tocou no meu coração para ler esta mensagem para todos. Isaías 59. Quem tem palavra aí, que é a Bíblia, abra a Bíblia Sagrada e vamos meditar. Que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdos os seus ouvidos para não poder ouvir as orações. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e Deus, e vossos pecados encobrem o seu rosto, para que vós não ouça e nem vejam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e anda falando mentiras. Irmãos, a palavra de Deus aqui nos diz que o Senhor está com as suas mãos estendidas para aquelas pessoas que se arrependem das suas maldades. O que é ser maldade? Jesus não ama uma pessoa ignorante, que é ignorante com o esposo quando é ignorante com a esposa é ignorante com o esposo, a esposa muitas das vezes maltrata a criança com raiva do seu esposo. Isso Deus não agrada, isso é ações que vão cooperar para levar você no fim da sua vida, se não haver arrependimento, para o inferno, porque Deus diz: criai o seu filho no caminho em que deve andar, e quando ficar mais velho não se desviará dele. Aleluias. O Senhor também quer que os esposos também venham a respeitar suas esposas, porque o Senhor está triste com tanta pouca vergonha que está acontecendo na maioria dos lares cristãos. Pessoas que são casadas desejando mulheres fora. Isso Deus não agrada. A pessoa que tem esposa em casa e fica adulterando com olhares maliciosos em outras pessoas na rua, Deus abomina. Deus, ele joga para fora dos céus. Essas tais pessoas não entram, não herdará o reino de Deus, mas sim herdará fogo e enxofre, que é a segunda morte. O Senhor diz que nos últimos dias, vejamos aqui no livro de Apocalipse, nós vamos acompanhar aqui Deus falando ao povo. E desde já eu quero agradecer a vossa presença que esteve presente até agora. E vamos fazer o finalizado aqui, glórias a Deus, no livro de Apocalipse. Glória seja dada a Deus. Oh, maravilha, irmão, meu coração salta do lugar. O meu coração agora jubila quando Deus, ele me traz aqui nessa mensagem no livro de Apocalipse. Vai haver um julgamento, meu querido, eu quero que você medita nisso. Vai haver um grande julgamento, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Esse ponto agora é mais importante, o ponto mais importante da pregação. Haverá um julgamento. Deus vai julgar eu, você, todos nós, por nossas ações. Deus, ele vai julgar você se você foi bom, se você foi uma pessoa humilde, se você amou o teu próximo, se você teve misericórdia de você e do seu próximo. Deus vai julgar se você foi um bom pai, aleluia. Se você foi uma boa mãe, se você, filho, foi um bom filho, se você foi um bom neto, se você foi um bom avô, uma boa avó. Deus vai haver um julgamento para todos nós. Nós vamos ter que comparecer ao julgamento final, aleluia. Preste bem atenção. O juízo será sem misericórdias para os desobedientes. O juízo será sem misericórdia para os que andam desordenados. Escuta esse aviso de Deus para a minha vida, para a sua vida, para todas as nossas vidas. O Senhor não está brincando de ser Deus também, como o diabo não brinca de ser diabo. O diabo tem o livro das nações dos desordenados que anda contra a sã doutrina de Deus. Deus, ele me manda aqui, por meio dessa mensagem, adverter a muitas pessoas. Sai da desobediência, sai da vaidade, sai do mundo dos prazeres da carne, sai, abandona isso, isso não vai salvar a tua alma, presta atenção. Eu me preocupo com você e com a tua alma nesse exato momento. Se você
está contaminando a sua carne, se você está contaminando a sua vida com ações que não contrai a ação doutrina, algo que não vai fazer bem para você, abandona essas más ações, tenha boas ações, tenha paz com Deus, tenha vida no altar, seja santo, porque Deus é santo. Não é difícil, aleluia, alcançar a santidade, só basta perseverar. Deus quer que você persevere na santidade para abençoar você e sua família. Diz o Senhor aqui, olha aqui, eu quero que você preste bem atenção. Olha o que diz aqui. Livro de Apocalipse. Eu estou me arrupiando tudo ao ler essa palavra. Presta atenção. Livro de Apocalipse. Capítulo de número 20. Versículo de número 15. Meu querido, minha querida, presta atenção nisso aqui. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse vai ser lançado para dentro do fogo do inferno. Vamos recapitular para você entender aqui. Não vai haver misericórdia. Vai ter misericórdia, irmãos. Vai. Não vou dizer que não vai ter, não. Mas é para aqueles que pregaram a verdade. É para aqueles que não cometeram pecado de adultério. É aquelas pessoas que não abandonaram a sua esposa e foi viver na pouca imundícia, na pouca vergonha que o mundo está a oferecer. É aquelas pessoas que andaram em santidade por mais prazeres do mundo que pôde haver. Por mais pratos que pôde haver, ele andou, ele preferiu andar com Jesus do que nas vaidades e nas poucas vergonhas do mundo. Diz aqui, o verso 15. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Agora a segunda pregação vai trazer relatos que vai te deixar com os cabelos da cabeça levantados. Até a segunda parte da pregação, que será no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 4. Até lá, na paz do Senhor, eu mesmo vos despeço. Paulo Ricardo de Goiânia, na paz do Senhor, e que Deus os abençoe. Que essa palavra tenha falado muito profundo no meu e no seu coração. Fique na paz e até a próxima, na segunda parte, que é o livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 4. Amém e graças.